Muitas pessoas vivem carregando um peso invisível, o peso das falhas do passado, dos erros cometidos e das palavras negativas que ouviram ao longo da vida. O mundo nos ensina a medir valor por desempenho, aparência, sucesso ou reconhecimento. Se falhamos, somos descartados. Se erramos, somos rotulados. Mas hoje precisamos fazer uma pergunta essencial: como Deus realmente nos vê? A resposta a essa pergunta tem o poder de curar feridas profundas, restaurar identidades e transformar completamente a forma como vivemos. Deus não nos vê como o mundo vê. Enquanto as pessoas olham para fora, Deus olha para o coração. Enquanto muitos se lembram constantemente dos nossos erros, Deus olha para o propósito que Ele mesmo colocou dentro de nós. A Bíblia nos mostra que Deus conhece nossas limitações, nossas quedas, nossas lutas, e mesmo assim, Ele continua nos amando com um amor eterno. É importante entender isto. Nossas falhas não anulam o valor que Deus nos deu. Errar não nos define, o amor de Deus nos define. Quando olhamos para a palavra, vemos homens e mulheres cheios de falhas, mas escolhidos por Deus. Moisés tinha medo e insegurança, Davi caiu em pecado grave, Pedro negou Jesus. Ainda assim, Deus não desistiu deles. Pelo contrário, Ele os restaurou e os usou poderosamente. Isso nos ensina algo profundo. Deus não nos chama porque somos perfeitos. Ele nos aperfeiçoa porque nos chamou. Muitos vivem presos à culpa, acreditando que não são dignos do amor de Deus. Mas a verdade é que ninguém é digno por mérito próprio. É graça que nos alcança. Deus não nos ama pelo que fazemos. Ele nos ama por quem somos, filhos e filhas criados à sua imagem. Em Cristo, não somos definidos pelo passado, mas pela nova identidade que recebemos. Quando começamos a enxergar a nós mesmos como Deus nos vê, algo muda dentro de nós. A vergonha perde força, o medo diminui, a esperança nasce novamente. Passamos a entender que nosso valor não está no que fizemos de errado, mas no preço que foi pago por nós na cruz. Jesus não morreu por coisas sem valor. Ele morreu porque você tem valor infinito para Deus. Superar as falhas não significa fingir que elas não existiram, mas aceitar que elas não têm a palavra final. Em Deus, sempre há restauração, perdão e um novo começo. O Senhor não olha para você com condenação, mas com misericórdia. Ele não aponta o dedo, Ele estende a mão. Hoje, Deus nos convida a abandonar a visão distorcida que temos de nós mesmos e a aceitar a visão dele. A visão de amor, de propósito, de esperança e de futuro. Quando entendemos nosso verdadeiro valor em Deus, passamos a viver com mais fé, mais coragem e mais gratidão. Possamos sair daqui lembrando desta verdade poderosa: somos mais do que nossas falhas, porque somos vistos e amados por Deus. E aquele que nos vê assim também nos capacita a viver de acordo com esse amor. Deus nos ajude a enxergar como Ele enxerga, a crer como Ele crê e a viver como filhos que sabem o seu verdadeiro valor. Amém, Ponco. Falamos que Deus nos vê com amor e não com condenação. Estamos tocando em uma das verdades mais libertadoras da fé cristã. Muitas pessoas carregam dentro de si uma imagem distorcida de Deus, como se Ele estivesse sempre pronto para punir, apontar erros e rejeitar quem falha. Essa visão produz medo, distância e culpa constante. No entanto, quando olhamos para a palavra de Deus e para a vida de Jesus, percebemos algo completamente diferente. Deus se aproxima com amor, misericórdia e desejo de restaurar, não de condenar. Desde o início, o coração de Deus sempre foi relacional. Mesmo após a queda do ser humano, Deus não abandonou o homem. Ele foi ao seu encontro, fez perguntas, cobriu sua vergonha e iniciou um plano de redenção. Isso nos mostra que, embora Deus leve o pecado a sério, Ele ama profundamente o pecador. A condenação afasta, mas o amor atrai. Deus sabe que apenas o amor verdadeiro tem poder para transformar vidas de dentro para fora. O problema é que muitas vezes projetamos sobre Deus as experiências negativas que tivemos com pessoas. Se fomos julgados, rejeitados ou humilhados, passamos a acreditar que Deus age da mesma forma. Sim, cada erro gera medo, cada falha produz vergonha,
e cada queda parece confirmar a ideia de que não somos dignos. Mas Deus não nos vê através das lentes da acusação, Ele nos vê através do amor que flui do seu próprio caráter. Jesus deixou isso muito claro durante seu ministério terreno. Ele se aproximava daqueles que eram desprezados pela sociedade, tocava os intocáveis, conversava com os rejeitados e perdoava os pecadores. Quando uma mulher apanhada em adultério foi lançada diante dele, todos esperavam condenação. No entanto, Jesus ofereceu perdão e um convite à transformação. Ele não ignorou o erro, mas também não permitiu que a culpa fosse a identidade daquela mulher. Isso revela como Deus olha para nós, com verdade e graça caminhando juntas. A condenação paralisa, mas o amor liberta. Quando uma pessoa vive acreditando que Deus está constantemente desapontado com ela, sua vida espiritual se torna pesada e cansativa. Ela tenta agradar a Deus por medo, não por amor. Vive em um ciclo de promessas quebradas e arrependimentos superficiais. Já quando entendemos que Deus nos vê com amor, mesmo conhecendo nossas falhas, nasce nós um desejo sincero de mudar, não para sermos aceitos, mas porque já somos aceitos. É importante compreender que o amor de Deus não significa permissividade. Deus não aprova tudo o que fazemos, mas Ele nunca deixa de nos amar. Existe uma grande diferença entre correção e condenação. A condenação diz: você não presta, não tem valor, não há esperança. A correção de Deus diz: eu te amo demais para deixar você continuar assim. O amor corrige para restaurar, não para destruir. Muitos cristãos conhecem versículos sobre o amor de Deus, mas ainda vivem como se estivessem sob julgamento constante. Isso acontece porque o coração demora mais a ser convencido do que a mente. Por isso precisamos permitir que o Espírito Santo renove nossa forma de pensar e sentir. Deus não acorda todos os dias procurando motivos para nos rejeitar. Ele nos vê como Pai. E um pai amoroso não abandona o filho quando ele cai, ele o levanta. Quando cremos que Deus nos vê com amor, nossa relação com Ele muda profundamente. Passamos a nos aproximar com confiança, não com medo. A oração deixa de ser um dever pesado e se torna um encontro sincero. A leitura da palavra deixa de ser uma obrigação e se torna alimento para a alma. O arrependimento deixa de ser apenas remorso e passa a ser um retorno ao abraço do Pai. Além disso, essa verdade transforma a forma como lidamos com nossas próprias falhas. Em vez de fugir de Deus quando erramos, corremos para Ele. Em vez de nos escondermos na vergonha, nos apresentamos com humildade. Sabemos que Ele já conhece nossas lutas e ainda assim escolhe nos amar. Isso gera cura interior, restauração emocional e liberdade espiritual. Entender que Deus nos vê com amor também muda a maneira como vemos as outras pessoas. Quando somos alcançados por esse amor, deixamos de ser juízes severos e nos tornamos instrumentos de graça. Passamos a tratar os outros com mais paciência, compaixão e misericórdia porque reconhecemos que todos estamos em processo. Quem experimenta o amor de Deus deixa de viver para condenar e começa a viver para restaurar. Deus não minimiza nossas falhas, mas Ele nunca permite que elas sejam maiores do que sua graça. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Isso não é um convite ao erro, mas uma esperança para quem caiu. Deus nos vê como pessoas em construção, não como projetos fracassados. Ele vê o potencial onde muitos só veem problemas. Ele vê o futuro onde outros só veem o passado. Quando finalmente aceitamos que Deus nos vê com amor e não com condenação, algo profundo acontece dentro de nós. A identidade é restaurada. A alma encontra descanso. O coração volta a sonhar. Passamos a viver não para tentar provar algo a Deus, mas para responder ao amor que já recebemos. Essa é a base de uma vida cristã saudável, madura e frutífera. Deus nos vê com olhos de Pai, com um amor que não desiste, que não abandona e que não se esgota. E é esse olhar que nos levanta, nos cura e nos conduz a viver o verdadeiro valor que Ele mesmo colocou em nós. Quando afirmamos que nosso valor não é definido pelas nossas falhas, estamos confrontando uma das mentiras mais profundas que o ser humano acredita. Desde cedo aprendemos a medir valor por acertos, resultados e reconhecimento. Quando erramos, sentimos que perdemos valor. Essa mentalidade entra na vida espiritual
e faz com que muitas pessoas se vejam como insuficientes diante de Deus. Cada falha passa a ser interpretada como prova de que não somos bons o bastante, não merecemos o amor de Deus ou não temos mais utilidade em seus planos. No entanto, essa forma de pensar não vem de Deus. A palavra nos mostra que o valor do ser humano não nasce do seu desempenho, mas da decisão de Deus em criá-lo e amá-lo. Antes de fazermos qualquer coisa certa ou errada, Deus já havia determinado o nosso valor. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E isso por si só já estabelece uma dignidade que nenhuma falha pode apagar. O erro pode afetar nossas escolhas, nossas consequências e até nossos relacionamentos, mas nunca remove o valor que Deus colocou em nós. Um dos maiores enganos espirituais é confundir identidade com comportamento. Comportamento muda, a identidade em Deus permanece. Quando falhamos, nosso comportamento foi errado, mas isso não significa que nossa identidade foi destruída. O inimigo trabalha constantemente para fazer com que as pessoas se definam pelos seus piores momentos. Deus, porém, nos chama pelo nome e não pelo pecado. Ele separa quem somos do que fizemos. Muitos vivem presos a rótulos criados por falhas do passado. Alguns se veem como fracassados, indignos ou espiritualmente inúteis. Esses rótulos se tornam prisões internas que impedem crescimento, fé, ousadia. A pessoa passa a se auto-sabotar, acreditando que nunca irá mudar ou ser usada por Deus. Porém, quando entendemos que nosso valor não diminui por causa das falhas, essas prisões começam a se quebrar. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que falharam profundamente, mas nunca perderam valor diante de Deus. Davi cometeu erros graves, mas Deus ainda o chamou de homem segundo o seu coração. Isso não significa que Deus aprovou o pecado de Davi, mas revela que o pecado não anulou o valor e o propósito que Deus havia estabelecido. O Senhor trabalhou com Davi, corrigiu, restaurou e continuou cumprindo suas promessas. Isso nos ensina que falhar não significa estar descartado. Na lógica humana, o erro elimina. Na lógica de Deus, o erro é um ponto de restauração. Deus vê além do momento da queda. Ele vê o processo, o aprendizado e a transformação que podem nascer daquele momento. Quando acreditamos que falhas definem nosso valor, perdemos a coragem de tentar novamente. Mas quando entendemos que falhas não nos definem, ganhamos força para recomeçar. Existe uma grande diferença entre convicção e culpa destrutiva. A convicção vem de Deus e aponta para a mudança. Ela diz, isso não reflete quem você é, volte para o caminho. A culpa destrutiva, por outro lado, diz, você é isso mesmo, não há saída. Deus usa a convicção para restaurar, mas nunca usa a culpa para nos paralisar. Quando vivemos presos à culpa, começamos a pagar um preço que Jesus já pagou na cruz. Muitas pessoas carregam uma dívida emocional e espiritual por erros que Deus já perdoou. Elas continuam se punindo, se diminuindo e se afastando, como se precisassem sofrer para compensar o erro. Isso revela uma dificuldade em aceitar a graça. Aceitar que nosso valor não é destruído pelas falhas é, na verdade, aceitar plenamente o sacrifício de Cristo. Se Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores, isso prova que nosso valor antecede nossa obediência. Quando começamos a enxergar nosso valor a partir da perspectiva de Deus, nossa vida muda em vários níveis. A forma como nos tratamos muda. Paramos de falar conosco mesmos de forma cruel e passamos a cultivar pensamentos de esperança. Nossa autoestima espiritual é restaurada, não baseada em orgulho, mas em identidade. Isso nos dá equilíbrio para reconhecer erros sem nos destruir por causa deles. Essa verdade também transforma a maneira como nos posicionamos diante de Deus. Em vez de nos escondermos quando falhamos, aprendemos a nos aproximar com arrependimento sincero e confiança. Sabemos que Ele não nos rejeita, mas nos recebe. Isso fortalece nossa comunhão e nos torna mais sensíveis à voz do Espírito Santo, porque não estamos mais dominados pelo medo. Além disso, entender que nosso valor não é definido pelas falhas, nos ajuda a caminhar com mais humildade e graça com os outros. Quando sabemos que somos amados apesar dos nossos erros, deixamos de exigir perfeição das pessoas. Passamos a oferecer paciência, apoio e encorajamento. A igreja se torna um lugar de cura, não de julgamento,
de restauração, não de exclusão. Deus não constrói identidades baseadas em erros, mas em promessas. Ele vê o que podemos nos tornar quando nos rendemos a Ele. Nosso valor está firmado no amor eterno de Deus, não na instabilidade das nossas atitudes. Falhas podem marcar nossa história, mas não escrevem um capítulo final. Em Deus sempre há redenção, crescimento e um novo começo. Quando essa verdade desce do intelecto para o coração, ela nos liberta de viver tentando provar valor. Passamos a viver a partir do valor que já recebemos. Servimos a Deus não para conquistar aceitação, mas como resposta ao amor que nos sustenta. Essa é uma vida cristã saudável, firmada na graça e cheia de esperança. Nosso valor permanece mesmo quando falhamos, porque ele está ancorado em Deus, e Deus nunca muda. Entender que Deus olha para o coração e não para a aparência ou para o desempenho. Humano é uma verdade que confronta diretamente a cultura em que vivemos. Desde cedo somos ensinados a impressionar, a produzir resultados, a provar nosso valor por meio do que fazemos e do que mostramos. Essa mentalidade invade a fé e faz com que muitos acreditem que precisam apresentar uma boa performance espiritual para serem aceitos por Deus. Mas o Senhor nunca trabalhou com essa lógica. Ele sempre valorizou aquilo que está oculto aos olhos humanos, mas completamente exposto diante dele. O coração, na perspectiva bíblica, não é apenas o centro das emoções, mas o lugar das motivações, intenções, desejos e decisões. É ali que nascem as escolhas que moldam a vida. Por isso, quando Deus olha para uma pessoa, Ele não se impressiona com palavras bonitas, títulos, cargos ou aparências externas. Ele sonda o interior, conhece os pensamentos e discerne as intenções mais profundas. Isso é ao mesmo tempo desafiador e libertador, porque significa que não precisamos viver uma fé de fachada. Muitas pessoas se cansam espiritualmente porque tentam manter uma imagem que não corresponde à realidade do coração. Elas aparentam força, mas estão quebradas por dentro. Demonstram segurança, mas vivem cheias de medo. Fazem coisas para Deus, mas não conseguem descansar no amor dele. Quando entendemos que Deus olha para o coração, somos convidados a abandonar a hipocrisia e a viver com verdade. Deus não exige perfeição exterior, Ele deseja sinceridade interior. A história bíblica nos mostra claramente essa diferença. Quando Deus escolheu Davi, Ele não escolheu o mais alto, o mais forte ou o mais experiente. Enquanto todos observavam a aparência, Deus viu um coração disponível, sensível e ensinável. Isso nos ensina que Deus não chama pessoas prontas, Ele chama pessoas dispostas. O desempenho pode impressionar pessoas, mas é o coração que move o agir de Deus. Essa verdade também nos protege de dois extremos perigosos, o orgulho e a comparação. Quando achamos que nosso valor está no desempenho, facilmente nos tornamos orgulhosos quando acertamos ou profundamente frustrados quando erramos. Além disso, começamos a nos comparar com os outros, medindo espiritualidade por atividades visíveis. Mas quando entendemos que Deus olha para o coração, paramos de competir e começamos a caminhar com autenticidade. Deus vê o coração cansado que continua buscando, mesmo sem forças. Ele vê a fé pequena, mas sincera. Ele vê o arrependimento silencioso, a oração feita em lágrimas, o desejo genuíno de agradá-lo. Muitas vezes pessoas se sentem invisíveis porque ninguém reconhece seus esforços, mas Deus vê cada detalhe. Nada do que é feito com um coração sincero passa despercebido por Ele. Isso também muda a maneira como lidamos com nossas falhas espirituais. Às vezes, externamente tudo parece certo, mas o coração está distante. Outras vezes, externamente falhamos, mas o coração está quebrantado e arrependido. Deus valoriza muito mais um coração quebrantado do que uma aparência religiosa perfeita. Ele prefere a verdade da luta à ilusão da perfeição. Quando compreendemos que Deus olha para o coração, somos libertos da necessidade de agradar pessoas. A busca por aprovação humana gera ansiedade, medo e desgaste emocional. Tentamos ser tudo para todos e acabamos perdendo nossa identidade. Deus, porém, nos chama a viver diante dele, não diante da opinião alheia. Quando vivemos para agradar a Deus,
encontramos liberdade para ser quem realmente somos. Essa perspectiva também traz consolo para quem se sente pequeno ou insignificante. Muitas pessoas acham que não têm valor porque não possuem dons visíveis, posições de destaque ou reconhecimento público. Mas Deus vê o coração fiel, mesmo quando ninguém mais vê. Ele honra a constância, a obediência no secreto e a fidelidade nas pequenas coisas. O céu se move por corações entregues, não por aplausos humanos. Além disso, entender que Deus olha para o coração nos chama à responsabilidade espiritual. Não podemos nos esconder atrás de boas obras enquanto o coração permanece endurecido. Deus nos convida a um relacionamento profundo, onde permitimos que Ele trate nossas motivações, cure feridas e transforme desejos. Ele não quer apenas nossas mãos trabalhando, Ele quer nosso coração rendido. Essa verdade também transforma a forma como enxergamos o crescimento espiritual. Crescer não é apenas fazer mais coisas para Deus, mas permitir que Ele transforme nosso interior. É aprender a amar mais, a perdoar mais, a confiar mais. É permitir que o caráter de Cristo seja formado em nós. O desempenho pode mudar com o tempo, mas um coração transformado produz frutos duradouros. Quando aceitamos que Deus olha para o coração, deixamos de viver uma fé baseada em aparência e começamos a viver uma fé baseada em relacionamento. Isso gera paz porque não precisamos fingir. Podemos nos apresentar diante de Deus como somos, certos de que Ele nos conhece completamente e ainda assim nos ama. Esse amor nos motiva a crescer, não por obrigação, mas por gratidão. Deus vê o coração ferido que ainda crê, o coração confuso que ainda busca, o coração fraco que ainda confia. Ele não despreza processos, não ignora lutas e não rejeita quem se aproxima com sinceridade. Quando vivemos conscientes de que Deus olha para o coração, nossa fé se torna mais profunda, mais verdadeira e mais alinhada com o propósito dele. No final, não será a aparência que contará, nem o desempenho externo, mas um coração rendido, transformado e alinhado ao coração de Deus. Quando observamos as histórias bíblicas, fica evidente que Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas. A Bíblia não esconde as falhas dos seus personagens, pelo contrário, elas revela com honestidade para nos ensinar que a graça de Deus atua em meio à imperfeição humana. Isso confronta diretamente a ideia de que só pessoas espiritualmente impecáveis podem ser usadas por Deus. Se essa fosse a regra, ninguém seria chamado. Desde o início, Deus demonstrou que seu plano não depende da perfeição humana, mas da obediência e da rendição do coração. Ele chama pessoas comuns, com histórias quebradas, medos, dúvidas e limitações. Isso não diminui a santidade de Deus. Pelo contrário, exalta o seu poder, pois mostra que a obra é dele e não nossa. Quando Deus usa alguém imperfeito, fica claro que o resultado vem da graça e não da capacidade humana. Moisés é um exemplo marcante. Ele tinha um passado de violência, fugiu por medo e se considerava incapaz de falar em público. Aos seus próprios olhos, ele era inadequado para liderar o povo de Israel. Ainda assim, Deus o chamou e caminhou com ele. Moisés falhou várias vezes ao longo do processo, questionou, se irritou, errou decisões, mas Deus permaneceu fiel. Isso nos ensina que Deus não escolhe baseando-se apenas no potencial aparente, mas na disposição em obedecer, mesmo com medo. Davi também nos ensina profundamente. E foi ungido rei ainda jovem, mas cometeu pecados graves que trouxeram consequências dolorosas. No entanto, o que diferenciou Davi não foi a ausência de falhas, mas a forma como ele lidou com elas. Quando confrontado, ele se arrependeu de coração. Deus não ignorou o pecado, mas também não cancelou o propósito. E isso revela que a restauração é possível quando há arrependimento sincero. Pedro é outro exemplo poderoso. Ele caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos e testemunhou milagre, mas mesmo assim negou o mestre no momento de maior pressão. Para muitos isso seria motivo suficiente para desqualificação definitiva. No entanto, após a ressurreição, Jesus foi ao encontro de Pedro, restaurou sua identidade e o comissionou novamente. A falha não teve a palavra final, a graça teve. Esses exemplos nos mostram que Deus trabalha com processos, não com instantâneos de perfeição. Ele vê o antes, o durante e o depois.
Enquanto o ser humano tende a julgar um momento isolado, Deus enxerga a trajetória completa. Isso nos dá esperança, porque entendemos que uma queda não define o fim da história. Deus não se surpreende com nossas falhas, Ele já as conhecia quando nos chamou. Muitos acreditam que após falhar precisam se afastar de Deus até se tornarem dignos novamente. Essa é uma mentira que afasta pessoas da presença que mais precisam. Na verdade, é justamente na falha que mais necessitamos da graça. Deus não espera que nos consertemos sozinhos para então nos aproximarmos dele. Ele nos chama para perto para que ele mesmo nos transforme. Entender que Deus usa pessoas imperfeitas também nos livra da comparação destrutiva. Quando olhamos para líderes, pregadores ou pessoas que admiramos espiritualmente, muitas vezes vemos apenas os resultados, não o processo. Isso gera frustração e sentimento de inferioridade. Mas todos os que Deus usou passaram por lutas, quedas e aprendizados. O que os manteve foi a dependência de Deus, não a perfeição pessoal. Essa verdade também nos chama à humildade. Se Deus nos usa, apesar das falhas, não há espaço para orgulho. Tudo o que somos e fazemos vem da graça. Isso nos mantém com os pés no chão e o coração ensinável. Ao mesmo tempo, nos livra da autodepreciação, porque entendemos que Deus vê valor e propósito em nós, mesmo conhecendo nossas limitações. Deus não ignora o pecado, mas Ele oferece restauração. Existe correção, disciplina e consequências, mas também existe perdão, cura e recomeço. A diferença está na resposta do coração. Um coração endurecido resiste, mas um coração quebrantado é transformado. Deus se aproxima de quem reconhece a necessidade dele. Quando compreendemos que Deus usa pessoas imperfeitas, nossa visão sobre o chamado muda. O chamado não é um prêmio para os melhores, mas uma responsabilidade confiada a quem se dispõe a obedecer. Não é sobre capacidade total, mas sobre disponibilidade diária. Deus não procura super-heróis espirituais, mas filhos dispostos a caminhar com Ele. Essa verdade também impacta a vida da igreja. A comunidade cristã deixa de ser um palco de perfeitos e se torna um hospital de restaurados. Pessoas não precisam fingir santidade para pertencer a ela. Podem ser curadas enquanto caminham. Isso cria um ambiente de graça, crescimento e maturidade espiritual. Deus continua escrevendo histórias com pessoas falhas, porque seu objetivo não é exaltar o ser humano, mas revelar sua glória. Cada vida restaurada se torna um testemunho vivo de que a graça é real e poderosa. Nossas falhas não são o fim, muitas vezes são o lugar onde Deus começa algo novo. Quando entendemos isso, paramos de fugir do chamado por medo de errar e começamos a confiar mais naquele que chama. Deus não espera a perfeição, Ele espera um coração disposto. E quando esse coração se rende, Ele faz muito mais do que poderíamos imaginar. A graça de Deus é maior do que a culpa do passado. E essa verdade é essencial para uma vida cristã saudável e livre. Muitas pessoas creem em Deus, frequentam a igreja, oram e leem a Bíblia, mas continuam presas a erros antigos, como se ainda estivessem sendo acusadas por eles. O passado se torna uma prisão invisível e a culpa age como uma corrente que impede o avanço espiritual. No entanto, a mensagem do Evangelho é clara. A graça não apenas cobre o pecado, ela quebra o poder da culpa. A culpa constante não vem de Deus. Quando Deus perdoa, Ele perdoa completamente. O perdão divino não é parcial nem temporário. Ele não guarda registros para usar contra nós mais tarde. Muitas vezes somos nós que continuamos lembrando aquilo que Deus já escolheu esquecer. Isso acontece porque a mente humana demora a acompanhar a obra que Deus já realizou no Espírito. Por isso, viver pela graça exige fé, não apenas sentimentos. A cruz de Cristo é a maior prova de que a graça supera o passado. Jesus não morreu apenas pelos pecados que cometeríamos depois de conhecê-lo, mas também por aqueles cometidos antes. Ele levou sobre si toda a culpa, toda a condenação e toda a dívida. Quando continuamos nos culpando, agimos como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. Aceitar a graça é reconhecer que a obra foi completa. A culpa constante produz efeitos destrutivos. Ela enfraquece a fé, rouba a alegria, cria distância emocional de Deus e gera uma vida espiritual baseada no medo. Pessoas dominadas pela culpa evitam orar, se sentem indignas de servir
e vivem tentando compensar o passado com esforços excessivos. Isso gera cansaço espiritual, não transformação verdadeira. Deus não nos chama para uma vida de autopunição, mas para uma vida de restauração. É importante diferenciar arrependimento de culpa. O arrependimento verdadeiro nos leva de volta a Deus, enquanto a culpa nos afasta dele. O arrependimento reconhece o erro, busca mudança e recebe perdão. A culpa, por outro lado, fica presa ao erro, revive constantemente a falha e impede o recomeço. Deus deseja arrependimento, não condenação contínua. Onde há arrependimento sincero, a graça abundante. Muitas pessoas acreditam que precisam sofrer emocionalmente para provar que aprenderam com o erro. Mas Deus não exige sofrimento como pagamento, Ele já pagou o preço. O aprendizado vem da transformação do coração, não da manutenção da dor. Permanecer na culpa não demonstra espiritualidade, demonstra dificuldade em aceitar o amor de Deus. Quando a graça é compreendida, o passado perde o controle sobre o presente. Isso não significa que as consequências desaparecem automaticamente, mas significa que elas não definem mais a identidade. Deus pode usar até mesmo experiências dolorosas como instrumentos de crescimento e testemunho. O passado que antes gerava vergonha pode se tornar uma fonte de empatia e ministério. A graça também nos ensina a perdoar a nós mesmos. Muitas vezes esse é o maior desafio. Aceitamos que Deus perdoa, mas não conseguimos nos perdoar. Vivemos nos lembrando de quem fomos, mesmo quando Deus já está nos chamando por quem podemos ser. Perdoar a si mesmo não é ignorar o erro, mas concordar com Deus sobre o valor que Ele continua vendo em nós. Quando vivemos conscientes da graça, nossa relação com Deus se torna mais profunda e verdadeira. Não precisamos esconder falhas, nem viver com medo de rejeição. Podemos nos aproximar com confiança, sabendo que a graça nos recebe e nos transforma. Isso gera uma vida de gratidão, não de obrigação. A graça também nos capacita a viver em novidade de vida. Ela não é uma licença para pecar, mas um poder para mudar. Quando sabemos que somos amados e perdoados, encontramos força para resistir ao pecado e crescer espiritualmente. O medo pode até produzir comportamento temporário, mas só a graça gera a transformação duradoura. Além disso, entender que a graça é maior que a culpa do passado nos torna mais sensíveis às lutas dos outros. Passamos a oferecer o mesmo perdão que recebemos. Em vez de apontar erros, estendemos a mão. A igreja se torna um lugar de restauração, não de acusação. Pessoas encontram cura porque encontram graça. Deus nunca planejou que seus filhos vivessem presos ao passado. Ele nos chama para frente, para o novo, para o que Ele está fazendo agora. A culpa olha para trás, a graça aponta para o futuro. A culpa diz que não há mais chance. A graça diz que sempre há um novo começo em Deus. Quando essa verdade se torna viva no coração, a liberdade surge. O peso cai. A esperança retorna. A fé se fortalece. A pessoa passa a caminhar com mais leveza, não porque nunca erra, mas porque sabe onde correr quando erra. A graça de Deus não apaga apenas o passado, ela constrói um futuro cheio de propósito. A graça é maior do que qualquer culpa, porque ela nasce do amor eterno de Deus. E esse amor nunca falha. Nossa verdadeira identidade como filhos e filhas de Deus é um dos fundamentos mais poderosos da fé cristã. Quando essa verdade não é plenamente compreendida, a vida espiritual se torna instável, marcada por insegurança, comparação e medo de rejeição. Muitas pessoas vivem como servos com medo, quando Deus as chamou para viver como filhos amados. A forma como nos vemos diante de Deus determina profundamente a forma como nos relacionamos com Ele, com nós mesmos e com os outros. Ser filho ou filha de Deus não é uma metáfora poética, é uma realidade espiritual. Não fomos apenas perdoados, fomos adotados. Isso significa que pertencemos à família de Deus, não por mérito, mas por escolha divina. A adoção revela intenção, desejo e amor. Deus não nos tolera, Ele nos acolhe.
Ele não nos mantém à distância, Ele nos traz para perto. Essa identidade muda completamente nossa posição diante dele. Quando não vivemos conscientes dessa identidade, buscamos valor em outras coisas. Tentamos provar que somos bons o bastante por meio de obras, ministérios, cargos ou reconhecimento humano. Isso gera cansaço e frustração porque nunca parece suficiente. Mas quando entendemos que somos filhos, não precisamos provar valor, já pertencemos. A obediência deixa de ser uma tentativa de ganhar amor e se torna uma resposta ao amor recebido. A identidade de filhos também nos livra do medo constante de perder o favor de Deus. Muitos vivem como se cada erro pudesse anular o relacionamento com o Pai. Essa mentalidade produz ansiedade espiritual e uma fé baseada em desempenho. No entanto, um filho pode errar sem deixar de ser filho. A correção existe, mas a filiação permanece. Deus disciplina porque ama, não porque rejeita. Essa verdade também transforma a maneira como lidamos com a oração. Quando nos vemos como filhos, nos aproximamos com confiança. Não falamos com um juiz distante, mas com um Pai presente. A oração deixa de ser um discurso ensaiado e se torna uma conversa sincera. Sabemos que podemos falar sobre fraquezas, medos e dúvidas, porque estamos seguros no amor do Pai. Além disso, a identidade de filhos cura feridas profundas causadas por rejeição, abandono ou falta de amor humano. Muitas pessoas projetam em Deus a imagem de pais ausentes ou severos. Mas Deus não é uma versão ampliada das nossas experiências humanas. Ele é o Pai perfeito. Ele não abandona, não manipula e não ama de forma condicional. Quando essa verdade entra no coração, áreas quebradas começam a ser restauradas. Ser filho de Deus também nos dá herança espiritual. Não vivemos apenas para sobreviver espiritualmente, mas para desfrutar das promessas de Deus. Como filhos, temos acesso à graça, à presença, à direção e ao cuidado do Pai. E isso não significa uma vida sem desafios, mas uma vida com segurança, sabendo que não caminhamos sozinhos. Essa identidade também nos chama à responsabilidade. Ser filho não é apenas um privilégio, é um chamado para refletir o caráter do Pai. Somos convidados a viver de maneira digna dessa identidade, não por obrigação, mas por transformação interior. À medida que crescemos como filhos, nosso caráter se molda ao caráter de Cristo. Quando entendemos que somos filhos e filhas de Deus, deixamos de nos comparar constantemente com os outros. Cada filho tem sua própria história, processo e chamado. Não precisamos competir por atenção ou aprovação, porque o amor do Pai é suficiente para todos. Isso gera liberdade e unidade no corpo de Cristo. Essa verdade também muda a forma como enfrentamos as dificuldades. Um filho confia que o Pai está presente mesmo nos momentos difíceis. A dor não significa abandono e o silêncio não significa rejeição. A confiança de que Deus está trabalhando mesmo quando não entendemos. Essa segurança sustenta a fé nos tempos de prova. Muitos vivem com a identidade fragmentada, divididos entre quem são em Cristo e quem foram no passado, mas Deus nos chama a viver plenamente a nova identidade. Em Cristo não somos apenas criaturas perdoadas, somos filhos restaurados. Isso redefine nossa história e nosso futuro. Quando essa identidade se torna viva, a vida cristã deixa de ser pesada. A alegria, liberdade e segurança. Não porque somos perfeitos, mas porque sabemos a quem pertencemos. Vivemos com a certeza de que somos amados, aceitos e chamados pelo nome. Nossa verdadeira identidade não está em títulos, conquistas ou erros, mas em sermos filhos e filhas de Deus. E essa verdade, quando abraçada, transforma tudo. O sacrifício de Jesus na cruz é a revelação mais clara e definitiva do valor que temos para Deus. Muitas pessoas tentam medir seu valor pelo que fazem, pelo que possuem ou pelo que os outros dizem. A seu respeito, mas Deus estabeleceu o nosso valor de uma forma muito mais profunda e eterna. Ele não usou palavras apenas, ele usou a entrega do seu próprio Filho. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, ela é uma declaração de amor e de valor incomparável. Quando olhamos para a cruz, entendemos que Deus não considerou nossa vida como algo descartável. Ninguém paga um preço alto por algo sem valor. Preço pago por nós foi a vida de Jesus. Isso muda completamente a forma como devemos nos enxergar. Nosso valor não está em nossa perfeição, mas no amor de Deus
que nos alcançou quando ainda estávamos longe dele. A cruz declara que fomos desejados, buscados e resgatados. Muitas vezes as pessoas pensam que Jesus morreu apenas para evitar a condenação eterna, e isso é verdade, mas é apenas parte da verdade. Ele morreu também para restaurar nossa identidade, nossa dignidade e nossa comunhão com Deus. O pecado havia quebrado o relacionamento, produzido culpa e distorcido a imagem que o ser humano tinha de si mesmo. A cruz não apenas perdoa, ela restaura o valor que parecia perdido. É importante entender que Jesus foi para a cruz de forma voluntária. Ele não foi forçado nem surpreendido, ele sabia o custo, conhecia a dor e mesmo assim escolheu obedecer por amor. Isso revela o quanto somos importantes para Deus. Jesus suportou a rejeição, a humilhação e o sofrimento porque via além do momento, via pessoas restauradas, libertas e reconciliadas com o Pai. A cruz também confronta a mentira de que precisamos provar nosso valor para Deus. Se fosse necessário merecer, Jesus não teria morrido. A graça se manifesta exatamente porque não podíamos salvar a nós mesmos. O valor não foi conquistado por obras humanas, mas confirmado pelo sacrifício divino. Isso nos liberta da necessidade de viver tentando compensar falhas com esforços religiosos. Muitos vivem como se ainda precisassem pagar pelo passado, mas a cruz declara que a dívida foi quitada. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo. Quando continuamos vivendo sob culpa e condenação, ignoramos a obra completa de Jesus. A cruz nos chama a viver em liberdade, não em autopunição. Além disso, a cruz redefine o significado do amor. Amor não é apenas sentimento, é entrega. Deus não disse apenas que nos ama, Ele demonstrou. Em um mundo onde o amor muitas vezes é condicional, a cruz mostra um amor incondicional. Jesus morreu não porque éramos bons, mas porque éramos amados. Isso transforma a maneira como nos relacionamos com Deus e com os outros. A cruz também nos ensina que nosso valor não diminui nos momentos de fraqueza. Jesus não morreu apenas pelos nossos acertos, mas também pelos nossos erros. Ele carregou nossas dores, nossas falhas e nossas quedas. Isso significa que, mesmo quando falhamos, nosso valor permanece porque ele não está baseado no nosso desempenho, mas no sacrifício de Cristo. Quando compreendemos o valor revelado na cruz, nossa identidade se fortalece. Passamos a nos ver não como pessoas rejeitadas tentando ser aceitas, mas como pessoas aceitas aprendendo a viver essa aceitação. Isso muda a forma como enfrentamos a vida, os desafios e as tentações. Não lutamos para sermos amados, lutamos porque somos amados. A cruz também nos chama a uma nova forma de viver. Se fomos comprados por um preço tão alto, nossa vida agora tem propósito. Não pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos a Cristo. Isso não é perda, é ganho. Viver para Deus é viver alinhado com o propósito para o qual fomos criados. O valor revelado na cruz nos convida a viver de maneira que honre esse amor. Além disso, a cruz nos ensina a olhar para os outros com o mesmo valor. Se Jesus morreu por todos, ninguém é insignificante. Isso nos desafia a abandonar o julgamento, a indiferença, o desprezo. Cada pessoa que encontramos carrega um valor eterno, independentemente de sua história, aparência ou condição. A cruz nos chama a amar como fomos amados. Quando essa verdade se torna viva no coração, a vida cristã deixa de ser uma obrigação pesada e se torna uma resposta de gratidão. Servimos, obedecemos e amamos não para pagar uma dívida, mas porque fomos alcançados por um amor que mudou tudo. A cruz nos atrai, nos constrange e nos transforma. O mundo pode tentar definir nosso valor por critérios temporários, mas a cruz define nosso valor de forma eterna. Ali Deus declarou que éramos dignos do maior sacrifício. Ali nossa história foi redimida. Ali fomos reconciliados com o Pai. A cruz é o lugar onde a culpa foi vencida, a identidade foi restaurada e o valor foi confirmado. Sempre que duvidarmos de quem somos ou do quanto valemos, precisamos olhar novamente para a cruz. Ela continua proclamando, silenciosa e poderosa, que somos profundamente amados e eternamente valiosos para Deus. Quando começamos a nos ver como Deus nos vê, uma transformação profunda acontece em todas as áreas da nossa vida. A mudança não é apenas externa ou comportamental, mas interior.
afetando a forma como pensamos, sentimos, reagimos e escolhemos. Muitas lutas espirituais persistem não porque Deus não esteja agindo, mas porque continuamos presos a uma visão distorcida de nós mesmos. Quando essa visão é alinhada com a verdade de Deus, a vida ganha um novo sentido. Ver-se como Deus nos vê significa abandonar a identidade construída pelo medo, pela culpa e pelas experiências dolorosas do passado. Durante muito tempo, muitas pessoas viveram definidas por rejeições, fracassos e palavras negativas. As vozes moldaram pensamentos e decisões. No entanto, quando a voz de Deus se torna mais forte do que as vozes do passado, a identidade é restaurada. Passamos a viver a partir da verdade, não da dor. Essa transformação começa na mente. A maneira como pensamos influencia diretamente a maneira como vivemos. Quando acreditamos que somos indignos, vivemos de forma insegura e limitada. Quando acreditamos que somos amados, aceitos e chamados por Deus, começamos a agir com mais fé e coragem. Pensamentos alinhados com a verdade produzem atitudes alinhadas com o propósito de Deus. Ver-se como Deus nos vê também muda a nossa relação com o erro. Em vez de sermos dominados pelo medo de falhar, passamos a encarar o erro como parte do processo de crescimento. Não nos definimos mais pelas quedas, mas pela graça que nos levanta. Isso gera resiliência espiritual. Caímos, mas não desistimos. Erramos, mas aprendemos. Sabemos que Deus continua conosco no processo. Essa nova visão também transforma nossos relacionamentos. Pessoas que vivem seguras no amor de Deus não precisam controlar, competir ou provar valor. Elas amam com mais liberdade, perdoam com mais facilidade e estabelecem limites saudáveis. Quando não estamos mais carentes de aprovação, conseguimos amar de forma mais madura e equilibrada. Além disso, quando nos vemos como Deus nos vê, nossa fé se torna mais ativa. Não vivemos mais paralisados pela insegurança espiritual. Oramos com ousadia, servimos com alegria e caminhamos com confiança. Não porque confiamos em nossa capacidade, mas porque confiamos no caráter de Deus. A fé deixa de ser teórica e se torna prática, influenciando decisões diárias. Essa transformação também impacta nossa forma de enfrentar desafios. Em vez de perguntar constantemente por que isso está acontecendo comigo, começamos a perguntar: o que Deus quer construir em mim através disso? A perspectiva muda. As dificuldades deixam de ser sinais de rejeição e passam a ser oportunidades de crescimento e amadurecimento. Sabemos que Deus está trabalhando mesmo quando não entendemos. Ver-se como Deus nos vê também desperta propósito. Quando entendemos nosso valor, percebemos que nossa vida não é um acidente. Fomos criados com intenção. Cada dom, cada experiência e até cada ferida pode ser usada por Deus para abençoar outras pessoas. Isso gera uma vida com significado, onde sabemos que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Essa visão correta também nos livra da comparação. Cada pessoa tem sua própria jornada, seu tempo e seu chamado. Quando sabemos quem somos em Deus, não precisamos viver tentando ser outra pessoa. Isso gera paz interior e contentamento. Celebramos o que Deus faz na vida dos outros sem diminuir o que Ele está fazendo em nós. Além disso, viver como Deus nos vê nos torna mais sensíveis à sua voz. Quando não estamos presos à culpa ou à vergonha, conseguimos ouvir melhor a direção do Espírito Santo. Passamos a discernir com mais clareza, a tomar decisões com mais sabedoria e a viver de forma mais alinhada com a vontade de Deus. Essa transformação não acontece de uma vez, mas é um processo diário. Todos os dias somos convidados a escolher entre a antiga visão e a visão de Deus, entre a mentira e a verdade, entre o medo e a fé. À medida que escolhemos a verdade, a transformação se aprofunda, a mente se renova, o coração se fortalece e a vida frutifica. Quando nos vemos como Deus nos vê, vivemos com mais gratidão. Passamos a reconhecer a graça em cada detalhe. A vida deixa de ser uma tentativa constante de alcançar algo e se torna uma resposta ao que já recebemos. E isso produz alegria genuína, não baseada em circunstâncias, mas na segurança do amor de Deus. No final, viver como Deus nos vê é viver em liberdade. Liberdade para ser quem fomos criados para ser. Liberdade para crescer, mudar e amadurecer. Liberdade para amar e servir sem medo. Deus não nos chama para uma vida limitada pela culpa ou pela vergonha,
mas para uma vida plena, alinhada com a verdade de quem somos em Cristo. Quando essa verdade governa o coração, a vida é transformada de dentro para fora. E essa transformação se torna um testemunho vivo do poder do amor de Deus.